Bom, pessoal, boa tarde. Eu de novo. Agora tenho a honra de chamar aqui duas pessoas que também vão falar bastante sobre como aplicar tecnologia, inovação e paixão também nos seus negócios, buscando eficiência também operacional. Vou chamar aqui o Oderi da Cobasi. Tudo bom, Oderi? E chamar o Robledo da ReHap. O pessoal está animado, né? O time está forte aí, né? Isso que é bom. Então, vamos começar pela Cobasi, Oderi? Vamos lá. Vamos começar, Cami. Bom, primeiro me apresentar aqui, Oderi. Estou na Cobasi há 4 anos e meio. E responsável pela área digital e omnichannel da companhia e ajudando nesse processo de transformação da empresa. Mas eu queria, só para dar o contexto da Cobasi, a Cobasi está em contínua transformação, inclusive da sua comunicação, do seu posicionamento. Eu trouxe um videozinho bem rapidinho, ia pedir ali para passar um videozinho, se for possível. Vou fazer o aquecimento da Cobasi. Às vezes, a correria do dia a dia nos tira o equilíbrio. Ora apressados, querendo fazer tantas coisas, ora entediados, presos à rotina, vivemos nessa corda bamba, sem tempo para olhar o que verdadeiramente importa. É para isso que a Cobasi está aqui. Somos um convite para viver o aqui e agora, para relembrar as pessoas daquilo que é essencial. Quem entra na Cobasi encanta-se com os passarinhos cantando, com o colorido dos peixes, com o cheirinho de ração. Vê árvores, flores, plantas. Sente cuidado em cada canto. Percebe a gentileza do vendedor, que além de saber muito, faz questão de entender cada cliente, cada animal, cada lar. Nossa principal transação é a de afetos, num lugar que proporciona tantos encontros, de colaboradores, de clientes, de pets. Somos quem abastece a parte divertida do lar. Porque uma casa de verdade tem vida, tem amor, tem pessoas, tem gente que cuida. Aqui na Cobasi também. Somos uma casa que pulsa, que abraça e encanta, que tece vínculos on e offline. Trazemos um bom motivo para tantas vidas estarem juntas. Um convite para as pessoas viverem o momento. Para despertar o olhar, para que o essencial possa ser básico. Afinal, somos movidos por uma razão de ser. O que queremos de verdade é inspirar pessoas a se reconectar com a sua melhor natureza. Cobasi, essencial para a vida. Bom, essa é só uma introdução para traduzir um pouquinho do que a Cobasi está procurando transmitir, né, para o seu público, para o seu consumidor, que é muito mais uma relação, né, de afeto ali, que os primórdios sempre trouxe a parte de animais de estimação, e agora traz um conceito muito mais amplo, e a gente sempre busca se reconectar com a natureza, trazendo o que é essencial, né? Então, a gente se intitula realmente como, né, o elo, né, entre o tutor e o seu animal de estimação, e a jardinagem, as plantas agora são os novos pets, né? Então a gente vê as pessoas, principalmente no processo de pandemia, se reconectando aí com essa parte divertida da casa. Eu trouxe algum materialzinho aqui só para a gente começar. Pode ir, por favor, para o próximo. O contexto aqui... obrigado. O contexto aqui só para deixar todo mundo a par do processo de digitalização. Beleza. Legal. Para falar um pouquinho desse processo de digitalização da Cobasi, a Cobasi hoje é uma plataforma onde a gente utiliza diversos mecanismos aí de chegar até o cliente, né, na melhor forma de interação. Então, nós temos aí dentro do início do processo de digitalização acelerado há 4 anos, a empresa saiu de um processo de vendas digitais, como várias empresas que têm suas grandes marcas, mas representam pouco no processo de e-commerce, e representava por volta de 2% do faturamento da companhia. E esse processo de digitalização foi muito acelerado, a ponto de hoje representar 30% do composto do faturamento da empresa. E um ponto muito importante dessa estratégia que foi colocada dentro da Cobasi é a omnicanalidade. Em todos os aspectos que eu vou citar aqui,
o papel da loja é um papel essencial. A gente sempre acreditou que o movimento de digitalização tinha que partir com a loja sendo integrada, de fato. E aí tem um número bastante emblemático aqui, esses dois exemplos, que todas as vendas digitais hoje da companhia, mais de 75% já sai de loja, né? E aí eu vou falar um pouquinho de alguns, enfim, algumas ações aqui para que isso se transformasse em realidade, né? E a gente sempre falava do conceito da velocidade de entrega, e hoje mais de 60% dessas entregas hoje ao cliente é em menos de 2 horas. Então, transformando o pilar que é essencial, que é a loja sendo a protagonista dentro desse processo de digitalização. Hoje a gente tem 150 lojas espalhadas pelo Brasil, e esse é um conceito de mini hub mesmo na prática, onde o estoque está próximo daquele consumidor. E aí as diversas atuações que a gente faz, talvez um grande exemplo que a gente utiliza a plataforma VTEX em termos de OMS, é o Retiro em Loja, onde tudo começou, né? Parece uma simbologia simples e usual, mas ela é muito aplicada dentro do conceito da Cobasi, onde a gente tem ali um Retira que a gente intitula o mais rápido do Brasil, que a gente promete em até 45 minutos. Então, é um nível de serviço bastante forte, considerado ao consumidor, nessa ansiedade que ele tem pelo produto. A gente lida com alimentos, medicamentos, onde sempre o último, né, gole da ração, o consumidor percebe que está acabando. Então, a velocidade é muito emblemática dentro do nosso segmento. E a gente já faz isso com o conceito do Cobasi Já, onde a gente faz as entregas em menos de 2 horas e até regiões com menos de 1 hora de entrega para o cliente. E durante a pandemia houve a necessidade de a gente dar um serviço adicional dentro do Retira. A gente lançou o Cobasi no seu carro, onde a possibilidade do cliente fazer um drive-thru. Então, dentro do Retira, ele tem a possibilidade de escolher a opção de nem sair do carro e ser entregue dentro do veículo do cliente. Enfim, tem várias outras, eu não vou estender aqui, eu acho que para abrir para o debate, mas diversas iniciativas da digitalização, e eu vou falar um pouquinho dentro do processo da digitalização, que é um pouquinho do espírito aqui do debate, é buscar uma jornada mais customizada, né? E para sair do exemplo da customização ali dentro do processo de venda, né, da personalização na usabilidade do cliente, na navegação, estou trazendo aqui um pouquinho mais de exemplo do que é uma empresa omnicanal e como é que essa jornada pode ser mais conectada e customizada dentro de uma empresa com uma estratégia omnicanal bem fortalecida, né? Com certeza a gente apanha daqui, né? Vai lá. Tá passando aí, Cami? Tem mais um? Ah, passou. Opa, foi. Sempre assim. Bom, aqui parece usual também, muitas empresas acabam adotando o conceito dentro do aplicativo dos descontos, né? Mas eu acho que tudo tem o como fazer também, né? E uma mensagem que eu trago aqui para o grupo e para o debate é a importância do componente loja e componente das pessoas que estão dentro da loja, né? A partir do momento que a empresa acredita na omnicanalidade e no aspecto de interagir, digitalizar o cliente, realmente a gente tem um sucesso muito grande. A gente implementou o Meu Desconto em outubro do ano passado. Ele já tem sido uma representatividade em termos da venda dentro ali da loja, onde a gente está avançando no conceito ali de personalização mesmo, né, de inteligência artificial, capaz de oferecer os produtos destinados àquele público, né? O nosso segmento é um segmento de muita recorrência e essa recorrência é traduzida na história repetitiva daquele cliente. Então, a gente tem feito esse mecanismo, as lojas abraçaram o conceito, então tem a comunicação, tem a presença dos atendentes de loja, transformando os nossos clientes e digitalizando ele através do aplicativo, né? Então, esse é um exemplo que a gente pode discorrer aqui ao longo do debate. E, de novo, não foi lá. E o outro elemento, meu último chart aqui, também traduzindo como é que a gente interage com os nossos públicos, tanto on quanto off. A Cobasi já tem um programa de fidelidade, já há mais de 10 anos, e a gente tem aplicado no conceito de ampliar a informação do nosso usuário, né, do nosso cliente. Não só os aspectos transacionais, mas os aspectos emotivos. Então, a gente está lançando o Espaço Pet,
Ele já tem aí uma jornada de 6 meses, onde muito mais de conhecer o Oderi é conhecer qual é, né, o seu pet, o seu bichinho de estimação e tudo mais. Então, é uma jornada onde conversar com o cliente, né, de forma que eu interaja com, talvez o nosso principal consumidor é o pet, né? Eu acho que tem um elemento do tutor que ele faz o processo simplesmente por enquanto, né, ele faz a compra, mas aqui a interação é atravessar o conceito de interagir com o comprador, mas ele ir atrás da personalização ali do pet. Então, esse é um avanço, né, um exemplo que a gente está trabalhando para que a gente possa trazer uma jornada mais interativa, mais customizada, que é um pouquinho da discussão de hoje aqui. Era isso que eu queria trazer para dar um aquecimento aí ao tema. Obrigado, Oderi. Robledo, vamos passar o seu? Vamos lá. Depois a gente vai pegar todos esses pontos e misturar junto com o desafio, porque quando você fala, Oderi, sobre a questão da recorrência, né? O Robledo vai falar também da ReHap, é uma recorrência diferente, né? Compra-se o mesmo segmento de produto, mas um produto diferente, porque o seu consumidor vai crescendo. Então, tem um desafio da recorrência, mas com uma particularidade, que também não acaba sendo diferente para o pet, porque ele também vai mudando e vai mudando o tipo de produto de consumo. Obrigado, a gente vai misturar um pouco os dois. Agora falando um pouquinho de ReHap. Primeiro, boa tarde já, né? Falar um pouquinho da ReHap, a gente está presente praticamente em todos os estados da federação, né? Mais o Distrito Federal, 100% do território. A ReHap foi comprada pelo Carlyle, né, em 2013, comprou a PB Kids, também é uma marca do grupo, né, então toda a ReHap e a PB Kids está presente em todo o território nacional, conhecido aí, né, como líder no mercado de brinquedos. E em 2018, foi até a tentativa do IPO, a Toys R Us faliu no mundo, né, fechou mais de 1.600 lojas, e aí caiu uma ficha, talvez, de que a gente precisava começar um processo de entender melhor o consumidor, porque a gente estava indo no mesmo, né, que nasceu lá atrás com muita experiência, quando o seu Ricardo do ReHap montou a loja, que era muito focado em experiência do consumidor, do vendedor ajoelhar no chão na altura da criança, começou a ir para um lado do supermercado de brinquedos, a gente até testou projetos de autosserviço, e a gente percebeu que quando o consumidor olha para a gente, ele quer um especialista, alguém que venda mais que o produto, que dê uma consultoria, né, que fale, que apoia. E a gente estava já precisando também fazer um processo de transformação. Tentou-se 1 ano e meio, em 2019 a gente conseguiu alavancar muita coisa nesse processo, né? Veio a pandemia, né? E aí a gente entrou num processo muito acelerado, né? A gente tinha um digital também muito pequeno, né? Em torno de 3%, 4%, né? Isso alavancou muito e está se mantendo agora, né? E a primeira coisa que a gente redesenhou foi o que a gente espera do papel da loja. A gente estava também no começo olhando para a nossa loja como assim, uma empresa que teria digital com lojas, e a gente falou, não é por aí. Começa a conexão do cliente com as nossas lojas, né? A conexão emocional do nosso cliente é muito feita através do ponto de venda. A gente tem que olhar a loja como um pilar principal, né? Então, hoje, a primeira coisa que a gente foca é a experiência. Tanto a experiência, né? A gente está diminuindo, inclusive, espaço em loja de mercadoria para aumentar o espaço de experiência. Quem tem filho aqui sabe o que é passar na frente da ReHap com uma criança. Ela senta no chão, vai pesar 50 toneladas, você não vai conseguir arrastar ela de lá enquanto você não entrar e comprar alguma coisa. E fora a experiência de conveniência, né? Eu acho que isso está tendo um apelo cada vez maior. Do outro lado, a gente está usando muito a loja como a originação digital. Todo mundo aqui provavelmente está sofrendo com custo de aquisição de cliente, na Lua, com Google, com mídia. E a gente está vendo no nosso vendedor e na nossa loja um cara que traz um tráfego qualificado enorme para o site. Então, esse cara, o nosso vendedor de loja, ele atende o WhatsApp, ele atende o cliente que entra pelo WhatsApp e o cliente que ele atende pela porta da loja, né? A gente fez uma migração, depois eu vou falar, vocês vão ver o número aqui, né? Começamos o WhatsApp com modelo centralizado, fomos para a loja, a conversão melhorou absurdo. Por mais que o cara... E a gente montou uma equipe lá, fera, conhecedora de brinquedo, que sabia falar linguagem digital, sabia falar lá VC, XPTO com o cliente. Só que o cliente gostava muito mais de falar com o vendedor na loja, que depois ele ia lá e conhecia.
Então, a gente foi aprendendo, né, várias coisas. Hoje, né, a gente falou que implementamos uma prateleira infinita. A prateleira infinita deu um up para a gente aqui. A gente foi de uma loja grande nossa, tem em torno de 10 mil SKUs. Né? A gente abriu um marketplace próprio, especializado. A gente, inclusive, revisitou o nosso propósito de companhia, que era muito relacionado ao brincar e brinquedo, e a gente foi para diversão. Né? Isso já deu um drive totalmente diferente para a gente, né? Porque a diversão, vamos abrir agora, a gente deve lançar em breve uma rede de franquias de buffet de festa infantil. Então, a gente já começa a entrar no ramo de serviço, né? Ampliamos o nosso marketplace, foi para 300 mil SKUs na mão do vendedor de loja. Né? Entramos no cross-border com produtos especializados. Né? Não é aquela ideia de vender a mesma Barbie que a gente vende mais barato. A gente tinha que trazer coisas diferentes para completar toda essa experiência. Sofremos muito com o pós-venda, porque você imagina assim, né? Assim, os nossos negócios são muito ligados à emoção, seja o pet, seja o filho, né? O emocional está ali. E no digital, você perdeu uma data de uma televisão que você comprou num preço bacana, você fica meio puto, mais 2 dias você espera. Agora você perdeu o aniversário do seu filho, você perdeu o Dia das Crianças, você perdeu o Natal. Falar que o Papai Noel atrasou por culpa do solzinho, fica um negócio muito complicado. Então, assim, a gente tem um cuidado super, mais até do que prometer uma conveniência ultra mega blaster, a gente está mais preocupado em não descumprir o combinado, que talvez seja a maior proposta de valor que a gente tem. E se eu errar, eu tenho que ser muito bom no pós-venda, né? Porque aí eu vou consertar um negócio totalmente emocional. E a gente, durante, né, numa migração no centro de distribuição, no meio da pandemia, a gente capotou, né, no nível de serviço, ficamos roxo no Reclame Aqui. 1 ano depois, com tecnologia no pós-venda, empoderando o pós-venda para tomar decisão, mudando o foco, a gente chegou no RA 1000, mesmo durante a pandemia. Então, assim, a gente teve muita lição aprendida nesse relacionamento emocional que a gente tem com o cliente. Como eu falei, a venda WhatsApp, né, quando a gente migrou, o cara falando errado, digitando torto, mandando áudio, mas o cliente está ali na frente dele, ele manda vídeo, ele manda áudio, ele manda filme, ele brinca, ele mostra o produto aberto. Isso é outra experiência. Né? E uma coisa que levou a gente a abrir muito o leque, né? Quando você olha, assim, e o nosso e-commerce era todo separado. Então, era tudo apartado, tinha seu comercial próprio, logística, tal, não sei o quê, marketing. Mas a gente viu que cada vez mais o nosso consumidor estava alternando entre canal. Alternando. E esse cara que alterna, ele tem um ticket médio muito maior. Então, assim, o que a gente está olhando? Aí a gente começou, vai para o Rappi, que tem uma conveniência super... O cara paga até mais, mas ele está atrasado para você ir para o aniversário, precisa resolver. Lançamos a lista de presente, Omni, organizar festa, mandar para convidado, você precisa de uma festa, comprar o presente, passar. Lançamos agora, você pode montar na loja, montar no site, resgatar na loja. E a gente descobriu coisas do tipo, até a gente começou com o modelo de lista de crédito. E fala, pô, mas o cara quer o presente físico, tal. Sim, tem uma jornada que o cara vai querer o presente físico e a criança, mas o momento da criança chegar numa loja da ReHap e o pai falar assim, filho, escolhe o que você quiser aí que o pai vai pagar tudo. Criou um puta momento mágico. E a gente foi começando a evoluir em cima dessa experiência. Né? Deixa eu voltar um pouquinho. Então, assim, eu acho que esse é um overview aí um pouco do que a gente fez, né? Tem muita coisa andando, né? Jogamos aí em vários canais. A gente quer se tornar cada vez mais o ecossistema da diversão e do mundo infantil. E vamos chegar lá passo por passo, com resiliência, adaptando, descobrindo coisa que não deu certo. A gente fez muita coisa que deu na trave. E aí fomos descobrindo e adaptando. Acho que também esse mindset de adaptação ajudou muito a companhia, né? A gente cresceu bastante nesses últimos 2 anos. É isso aí. Obrigado, Robledo. Tem vários pontos em comum que vocês colocaram, né? Eu acho que um ponto que todo mundo está querendo já superou, que é essa questão da pandemia, mas que dinamizou muito se preocupar com essa integração. Eu acho que um ponto que você colocou, e até o nome do palco, que é a omnicanalidade, que já mudou para hyperlocal, para outcommerce, tem nomes novos, né? Mas acaba que a omnicanalidade ainda é a base. E normalmente se pensa enquanto disponibilidade de produto. E não é só isso. A omnicanalidade tem o que vocês colocaram aqui de diversificar a forma como o cliente interage com a compra,
Então, tanto a questão de você poder ir com um carro para produtos que são super pesados e poder parar e já botar na mala. E o outro ponto que você comentou, Robledo, que é a questão da omnicanalidade no vendedor, né? Ele tem que ser omnicanal. Ele tem que conseguir receber uma demanda do WhatsApp, uma demanda no mundo físico e conseguir dar conta desse diversidade de opções, porque senão ele não vai ter um serviço completo. E a gente esquece, por vezes, quando está tocando operação, que a gente também é cliente. Então, quando você comentou, e eu acho que também é um ponto legal que eu queria que o Oderi também discorresse, que é a estratégia de se pensar de maneira integrada dentro de casa. Quando você aparta os canais na estratégia comercial, o resultado é que já nasce apartado da estratégia de gestão do estoque, da compra e da meta. E aí tem um ponto que eu já vivi bastante essa questão da omnicanalidade também, que é você tem uma série de pessoas envolvidas eventualmente, o shopping ou o estabelecimento lá com uma comissão, o gerente, o vendedor, e se todo mundo não está alinhado, de certa forma, participando daquele resultado, com certeza vão ser detratores, né? Então, muitas vezes as pessoas criam uma limitação por achar que isso está reduzindo a margem, quando, na verdade, é melhor uma margem um pouco mais apertada do que margem nenhuma. Então, eu queria que vocês começassem falando um pouco sobre, assim, como é que vocês tiveram, e eu acho que a pandemia, quando você fala sobre 3% e 5%, muitos que passaram falavam assim, meu dígito agora é 100%, né? Porque eu não tenho físico. Então, como é que foi mudar a chave para que vocês pensassem na origem os canais de maneira integrada? Aí eu Oderi começando do ponto de vista estratégico, comercial e depois sobre a questão da experiência na loja. Como é que foi isso? Bom, o case da Cobasi, ele nasce já com o intuito e a estratégia de omnicanal. Né? Então, sempre desde o princípio, a Cobasi entendia o potencial da loja. Né? Então, a loja, como eu falei aqui, é um protagonista dentro desse processo de digitalização. E isso muda, né? Eu até costumo dizer lá que vale mais o produto na gôndola, isso na visão de e-commerce, né? Eu estou no e-commerce já há um pouquinho mais de 20 anos, onde a gente acreditava que o produto tinha que estar no centro de distribuição, né? E hoje a gente coloca lá que se o centro de distribuição for 0, é ótimo, é um sinal de omnicanalidade efetiva. Então, muda-se o conceito de supply. Né? Então, a discussão hoje dentro da empresa não é abastecer um determinado centro de distribuição para as vendas digitais, é abastecer a loja. Então, parte do princípio de toda essa cadeia de abastecimento, ela muda a conjuntura. Mostrei um número aqui, a gente está próximo de 80% das vendas digitais saindo de loja. Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. O segundo, a questão de como você orquestra, né, dado que a venda sai da loja, como é que você cria ali os processos dentro do ambiente de loja para suportar esse tipo de demanda. Aí vem a pandemia, né? Eu acho que se a gente não tivesse com essa estrutura omnicanalidade bem fortalecida, a gente não ia sobreviver à pandemia. O nosso segmento foi considerado essencial, então as lojas não foram fechadas, à exceção de lojas de shopping, em determinado momento da pandemia. Se a gente tivesse centrado no centro de distribuição, a gente ia ter um gargalo absurdo, a gente não ia suportar a demanda que veio. Então, a partir do momento que a gente tem a descentralização desse estoque, descentralização operacional, hoje a gente tem 150, que seja 2, 3 colaboradores fazendo o processo ali específico para a omnicanalidade, a gente tem um contingente grande de pessoas diversificadas e descentralizadas fazendo a operação. Então, a crença da omnicanalidade, respondendo a tua questão de como é que a pandemia trouxe esse processo, eu acho que seguramente se a gente tivesse, a gente ia encontrar um gargalo operacional dentro do centro de distribuição. Então, eu acho que acreditar na diversidade da venda, né? E a omnicanalidade dentro do conceito da Cobasi, eu acho que foi muito assertiva e aplicada na prática. E para a ReHap, Robledo, vocês ficaram como não essencial nesse período, foi super desafiador. Como é que vocês trouxeram uma maneira do vendedor e da equipe estar lá disponível? E porque não parou de ter necessidade do teu cliente nesse período, né? Era não essencial, mas explica para a mãe e o pai que estava com as crianças em casa que não era essencial ter um brinquedo, né? A gente estava torcendo para as crianças azucrinar bem os pais para ver se dá um brinquedo para ele, para ver se ele fica mais tranquilo. Mas foi difícil porque o nosso negócio é 98% shopping, teve shopping que você não conseguia nem entrar. A gente está muito ligado a festa, evento, passear no shopping, isso gera venda por consequência, então foi bem difícil. Mas eu acho que teve uma coisa, até o Galó falou da Renner, uma coisa que bateu bem, porque a gente trocou de presidente bem no meio, e ele bateu muito numa coisa no meio do tumulto, e centro de distribuição falhando, com gargalo na troca.
Aí ele falou assim, a gente falava muito de cultura digital. Ele falou, não existe cultura digital. A cultura é encantar o cliente, o digital é o meio para chegar lá. E a gente às vezes fica tentando fazer cultura digital. Quando a gente caiu a ficha disso, do que a gente estava, né, olhando venda, e deu uma voltada e falou assim, vamos olhar para alguns KPIs. Por exemplo, quantas vezes o nosso cliente entra em contato com o saque para resolver um problema? Coisa que a gente não olhava até então, só olhava número de chamadas. Aí a gente foi mudando pequenas coisas, por exemplo, mandar um produto embrulhado, 100% das nossas lojas embrulham, né? Isso começa a criar customização, ó, tipo um cara que perdeu uma lista de aniversário por um problema que ele teve, a loja já começa, pega o solzinho, vai lá entregar na casa do cara lá, leva um pedido de desculpa, mais um presente embrulhado. Assim, eu acho que isso, né, e esse protagonismo da loja ter uma autonomia e começar a ter esse drive de atender bem o cliente, assim, a gente foi do roxo no Reclame Aqui ao RA 1000 verde com atuação muito da loja. Da loja estar em contato com esse cliente, ligar e falar e conversar com ele, retratar e tudo mais. E isso vai passando para o dia a dia do atendimento. Porque você imagina assim, né, para entregar um produto na sua casa rápido, tem um monte de gente fazendo e muito bem. O Mercado Livre engole, né, quando a gente olha. Qual o detalhe do toque emocional que vai ter atrás disso, que a gente pode impregnar naquele processo, que depois vai ter uma continuidade, uma conexão? A gente não tem a fórmula, porque a gente está descobrindo todo santo dia. Por isso que eu falo assim, eu até acho estranho virar a chave, porque eu acho que a chave não vira, é um processo que você está todo santo dia aprendendo alguma coisa, desde que você olhe para os indicadores corretos e para o que de fato o cliente está sentindo. Eu acho que isso a gente está aprendendo muito, né? Temos muito para crescer ainda, mas a gente está evoluindo muito com esse olhar. E isso trouxe uma união muito grande para as áreas do digital. Como eu te falei, a gente era separado. E ficava uma briga enorme, né? O comercial do digital, o outro comercial do brinquedo, um protegendo. E isso você começa já a quebrar um pouco desses silos, trabalhar mais unificado, porque você começa a olhar para algumas coisas que são centradas no cliente, né? E aí vai destravando fricção no meio. Coisa do tipo, trocar produto em loja que comprou no site, aí o financeiro não deixa, porque não faz parte do portfólio do produto daquela loja, aí você já corre para o jurídico. Meu, se não tiver todo mundo engajado nisso, não vai sair do lugar, vai ficar aquele jogo de empurra, e a gente está todo santo dia quebrando essas barreiras. E achar o problema é fácil, né? Porque a legislação já não ajuda a gente para implementar uma omnicanalidade. Risco zero, né? É fácil também. Fácil. Exato. E eu acho que, de novo, o que eu estou querendo instigar aqui é que quando a gente fala de omnicanalidade, as pessoas ainda falam sobre a questão de integrar estoque. E, na verdade, é muito mais do que isso, né? Isso é o básico, por isso que até a questão da estratégia de hyperlocal, outcommerce são importantes, mas assim, pensar que você vai numa loja e o vendedor está preparado a pensar ReHap como um todo, Cobase como um todo, e não, peraí, mas foi pelo e-commerce, peraí que eu vou te dar um telefone para você ligar, são empresas dentro da mesma empresa e não é uma realidade mais para ninguém. E aí tem o desafio que você comentou, uma questão de como é que eu faço a entrada de um produto que não deu saída para aquele ponto. Acho que a gente vai evoluir, a gente tem que pressionar do ponto de vista de negócio, de empresas, de que a legislação também amplie as opções para a realidade, né? E voltando sobre esse ponto que você comentou, da experiência, que eu acho que também a Cobase traz isso dentro da loja, com uma dinâmica da loja para não ficar pensando só num produto fino, na commodity, e no ponto que a ReHap também falou sobre trazer a experiência ocupando mais o espaço de estoque. Como é que vocês lidam com essa questão de treinamento da equipe para poder trazer essa experiência, além só de falar do produto tecnicamente? Como é que vocês trabalham isso com o pessoal? Uma boa pergunta, Flávio. A gente tem, inclusive, na Cobase, uma diretoria de educação corporativa, né? Isso já há anos. Ela é fortalecida com um contingente grande, preparado, porque a Cobase ela traz a experiência em loja, né? Então, quando qualquer um vai lá falar com algum atendente, a gente vê que o atendente ele é preparado e instruído na característica não só do produto, mas no processo. Então, baseado nisso, são especialistas mesmo de ponta. Então, esse treinamento ele é super constante, né? Praticamente toda semana existe algum módulo, alguma capacitação, e a omnicanalidade trouxe elementos novos, né? Onde praticamente há 4 anos atrás era basicamente a venda da loja e o conceito de conhecer produtos e a dinâmica ali da loja.
E diversos elementos foram trazidos ali, o Retira, o aplicativo, o Amigo Cobase, o Espaço Pet, enfim, engajar o time de loja é uma capacitação muito importante mesmo, e a gente tem essa diretoria de educação corporativa aplicando os treinamentos. E para a ReHap, Robledo? Eu acho que a gente está trabalhando muito próximo com a equipe de operações, né, até o diretor nosso de operações, que é relativamente novo, ele fala, colocar uma coisa no to-do do vendedor já vai ser complicado. 2 já complicou, 3 esquece que já vai dar tudo errado. E a gente colocando, né, o WhatsApp, aplicativo para receber os leads do CRM, mais o aplicativo para vender a prateleira infinita dentro da loja e tal. Daqui a pouco o cara fala assim, Então, assim, a gente deu um passo atrás, começou a fazer um passo a passo, até a equipe de Omni, que ficava dentro do digital, foi para debaixo de operações para ajudar nesse trâmite, né? Isso deu um up muito legal. E a gente costuma trabalhar muito pílulas o tempo todo. E coisas que pegam, né? Tipo, por exemplo, a gente estava olhando agora, estamos focados em cadastro de cliente, identificação, que é uma dificuldade. Puta, o cara tem que mandar o PIN para o cliente confirmar, já pegar o opt-in na hora. Então, foca no PIN, simples. Toda hora a gente vai com o negócio, volta com a operação e fica esse desafio. Eu acho que esse foi um ponto que ajudou bastante, essa união com o time de operações, a gente está aprendendo bastante. E do outro lado, a gente criou um fórum toda semana, que está a operação digital e as áreas afins, que a gente olha um fórum de experiência de cliente. E a gente começa a pegar exemplos e cases que a área de atendimento ao consumidor traz. Por exemplo, a gente vende muita coisa para colecionador. E a gente começou a etiquetar produto, né? O colecionador, ele não quer abrir a embalagem, ele quer preservar aquela embalagem lá. E aí a gente vendendo aqueles bonequinhos do He-Man, que está na febre agora, da Compal, o cara pega e coloca a etiqueta em cima do papelão. A hora que o cara vai tirar, rasga. E aí o cara postou na rede social e tudo mais e tal. Isso veio para o fórum, discute, o pessoal começa a se conscientizar, porque você traz o depoimento do cara, do cliente ali na frente, isso dói na operação, né, de quem está ali só operando. Fizemos uma mudança, agora a etiqueta vai no blister, e o cara postou depois agradecendo a gente e fazendo uma puta divulgação. Mas um processo, um ritual simples da gente ter um fórum para discutir cliente, trazendo cases práticos para a gente discutir em cima. E o ponto que fica, às vezes, vira paisagem, né? Ouvir o cliente, quer ouvir a si mesmo, porque a gente é cliente em algum momento. Então, quando você fala sobre um ponto desse, que parece simples, mas que atende quase todo mundo, eu detesto essa etiqueta também, que fica grudada, então tem técnicas para tirar a etiqueta, tem uma psicose. Então, eu entendo a pessoa que está colecionando, que não só deprecia em valor, se ele está fazendo isso por uma questão de coleção para investimento, mas tem um lado emocional mesmo, né? Tem, porque a gente fala assim, né? A gente teve um problema grave de ruptura em loja no começo do pick-up, do chip, né? Porque o cara tinha um produto aqui que ele queria, estava com defeito, com problema, ele tira daqui, põe aqui, o cliente não pega mais. Com chip não tem mais, está lá disponível, vende, cai. Pô, a gente chegou a ter 15% de recusa e ruptura, e aí fomos trabalhando. Aí a 1% tá bom. Tá bom. E o 1% que não vai conseguir entregar o presente para o filho de Natal e de não sei o quê. E a gente tem um agravante ainda, né? Porque a gente tem 2 empresas completamente diferentes. 65% do faturamento do ano são nos 3 últimos meses do ano, outubro, novembro e dezembro. Nas semanas que antecedem o Dia das Crianças e o Natal, a gente vende por hora o que vende normalmente em 15 dias. Fica tudo mais complicado. Então a gente tem que, inclusive, preparar 2 operações diferentes, porque se a gente for com uma receita, capota lá no final do ano. E esse ponto do pico, ele exige para que você mantenha o teu nível de serviço um esforço muito grande de planejamento, né, de gente capacitada. Falando para a gente fechar, o ponto que é comum também a vocês é a questão da recorrência que a gente falou, né? Então, como é que vocês lidam no dia a dia de vocês para a operação estar azeitada também nesse aspecto? Porque quando você tem uma recorrência, você conta com aquele item, se é uma ração, que aí a gente está falando até de vida, não é só o lado emocional, é literalmente subsistência e sobrevivência, né? Como é que vocês lidam com essa questão de tanto estar preparado operacionalmente, quanto de levar opções para o seu consumidor para essa recorrência acontecer? No teu aspecto, também tem o pet que vai crescendo, mas na ReHap o consumidor vai mudando absolutamente o foco e o produto. Como é que vocês fazem essa rastreabilidade dessa evolução da recorrência? Não é uma assinatura pura e simples. No caso lá da Cobase, assim, a recorrência, talvez um pouquinho diferente da ReHap,
você me corrige se estiver errado, quer dizer, é o mesmo produto, né? Então, aquela ração é aquela ração, dificilmente ele vai substituir por uma outra, a menos que um veterinário venha indicar. Então, a necessidade de organizar a demanda, né? A venda média daquele determinado produto, exige muito da questão supply, com o fornecedor, para que aquele produto esteja disponível. Então, é uma orquestra realmente da recorrência que aquele produto precisa estar lá. E para agravar ainda a nossa responsabilidade, você falou da questão da assinatura, hoje eu acho que o grande exemplo que a gente traduz para o serviço em termos de recorrência é o serviço de assinatura que é um serviço gratuito de compra programada, né? Então, o cliente que compra recorrentemente aquele tapete, ou aquele medicamento, ou aquela ração, ele pode optar pelo serviço de assinatura e recorrentemente ele vai ser entregue naquela data combinada. Então, isso exige cada vez mais um aspecto operacional. Eu acho que a parte técnica está colocada para o consumidor, mas a parte operacional ela é bastante exigida, né? Então, eu acho que é mais agravante quando você tem um produto que ele é muito repetitivo, né? E é o que a gente procura fazer no eventual caso de ruptura, aí realmente é um contato, né, de diversas formas com o cliente, via WhatsApp, via enfim, outros mecanismos de contato, para que a gente possa interagir com esse usuário e buscar uma outra solução, né? Mas ela, de fato, é uma responsabilidade grande na questão da... Para você, Robledo, como é que é? Eu acho que a gente sofre, né, do mal assim, né? A gente tem muito produto de desejo e muita moda, né? Tipo assim, você perdeu o filme do Batman, passou, o negócio já vai começar a ficar para trás e tal. Então a gente trabalha muito com isso, de fato é diferente. E a gente está olhando muito para alguns fatores, né? Primeiro, como é que a gente trabalha o nosso programa de fidelidade para que crie esse benefício contínuo. Isso veio com cashback, veio com as vantagens, com o nível de fidelização, isso vai aumentando. Muito conectado com o vendedor, né? Acho que o vendedor, quando estabelece um relacionamento com o cliente, ele acaba tirando muito dessa conexão do estar ali presente, né, da loja. Tem o desafio enorme da gente ter, e os mix mudam por região. Às vezes um negócio que faz sucesso aqui não faz lá, tanto é que a gente já começa a descobrir por que isso vende no digital, não vende na loja. Você vai ver, tem diferença de regional, né? Então isso é um trabalho, né, também muito constante. E a gente o tempo todo está trabalhando na nossa visão de CRM, o que a gente pode ampliar de portfólio, que toca muito no marketplace de produtos. Por isso que a gente está olhando para serviço, estamos olhando para o buffet infantil, estamos olhando para entrar em pay to play agora, a gente deve, que você deixa a criança para brincar, que você começa a estar em vários momentos da jornada, esse é o nosso desafio, que são momentos totalmente diferentes, um pouco diferente do mesmo produto várias vezes, são várias jornadas, né, que a gente vai se complementando para ter o cliente o máximo possível. E estar presente no máximo de canais possíveis, porque naquele 85% que ele alterna, ele experimentou um canal no outro lugar, a chance, de repente, dele desengajar e ir para lá e depois mudar a jornada inteira é muito grande. Então, assim, eu acho que esse é um ponto que a gente está olhando o tempo todo. Mas é um desafio enorme. Se me permite, assim, só me veio a questão quando você estava falando, eu acho que a recorrência que essa enfim, omnicanalidade ou multiformas do cliente interagir, né? Você citou outros exemplos aqui, ele aumenta de fato a recorrência, o gasto médio e o lifetime do cliente, né? Então, eu acho que é fundamental, né, abraçar todos os elos com o cliente, porque de fato, quando a gente olha o cliente de um único canal, o canal omnicanalidade, serviços, ele vai ampliando a conexão com essa marca e dando muito mais gasto médio aí para a empresa. Bom, a gente, como várias outras, se a gente tivesse mais 1h30, ia ser pouco, tem muito assunto, a gente poderia falar aqui bastante, mais aprofundado. Fica aí, então, também o acesso, se vocês tiverem dúvidas, não deu tempo de abrir para perguntas, não vamos prender nenhum palestrante aqui também no canto para pegar as perguntas, mas estão disponíveis, podem mandar e-mails também para a gente, para a organização, a gente também devolve para vocês. Queria agradecer, Robledo e Oderi, foi ótimo, e no próximo a gente deixa um pouco mais de tempo para conseguir mais aprofundado. Obrigado. Tranquilo, estamos à disposição. Quem quiser ir lá fazer um benchmark, nosso escritório é todo temático, tem sala de reunião de piscina de bolinha, tem sala do Batman, tem balanço, tem chopeira liberada 24 horas. Além do benchmark, fica uma troca de experiência, você pode ir até lá. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, muito bom. Muito legal.